Olá, vamos então retomar mais esse capítulo da nossa conversa sobre infância e adolescência. E o tema que eu trago hoje é a questão da relação tanto da criança quanto do adolescente com a questão da morte. Pensando então na questão do que sustenta a passagem da adolescência, posso dizer que Freud já havia assinalado que, assim como o complexo de Édipo encontra sua solução em virtude das contradições internas que lhe são próprias, do mesmo modo, as outras estruturas são substituídas por outras que encontram obstáculos que impedem a sua permanência. Quer dizer que, ao longo da elaboração da infância, há substituição dos elementos de estrutura que vão estar presentes em cada período, em cada etapa da infância até a entrada da adolescência. Nós temos, inclusive, que fazer menção ao período de latência, que é também reconhecido como um período de esquecimento, e depois a entrada na puberdade até a gente falar efetivamente da adolescência. Então, o sujeito, ele destrói uma história cujo porvir, o devir, se funda na existência sempre de elementos que lhe são contraditórios. E é importante dizer que esses elementos que vão compor a estrutura psíquica do sujeito, eles estão, portanto, em movimento. Entretanto, o único momento em que se pode falar de uma mudança efetiva do resultado disso que vem se estruturando desde a infância, é exatamente na puberdade. Daí, Lacan nos dizer que o que pode efetivar essa mudança radical do que vem se estruturando desde a infância é justamente o encontro do adolescente com o perverso. E por quê? Porque é um momento onde o sujeito está em franco questionamento daquilo que lhe foi transmitido e do que vinha sendo estruturado. Mas isso é alguma coisa que eu quero tratar mais à frente, num outro capítulo, dada a complexidade. Bom, então, a contradição mais importante na adolescência é, na verdade, o que se apresenta com o tema vida-morte. O despertar, ou redespertar da sexualidade cria uma oposição, coincidência, com o surgimento da ideia de morte como irreversível. Já para a criança, a morte sempre parece, de algum modo, reversível, Ela tem uma vaga ideia, ela lida com a questão da morte de forma imaginária. Isso provoca um corte que reaviva a ferida narcísica. A concepção da morte em crianças é, de certo modo, semelhante à dos adultos quando são crianças adoecidas, crianças em regime de internação, crianças que são portadoras de uma doença terminal ou de uma doença muito grave, que exige uma internação prolongada. Então, com essas crianças, elas passam, como eu estava dizendo, elas normalmente vinham lidando vagamente com essa ideia da morte, sempre uma ideia, sempre
de forma imaginária, mas neste momento as coisas se modificam bruscamente e ela passa a lidar com a morte no registro do real. Por quê? Porque fisicamente, né, elas estão sofrendo uma invasão, né, disso que as acomete. A criança fisicamente sã, ela tem uma ideia da morte que se atém ao registro do imaginário, enquanto que a criança que está atacada por uma doença grave no seu corpo, ou mesmo quando não é no seu corpo, mas é em relação àqueles que fazem parte do seu entorno e que ocupam uma posição fundamental de segurança, de experiência física com este outro, que lhe traz a ideia de proteção, ela também lida com a morte como algo no registro do real, né? O medo do desaparecimento ou de si mesmo ou desse outro. Na adolescência, a percepção das mudanças reais no corpo e também na posição subjetiva do sujeito em relação ao seu outro, ao seu grupo familiar, enfim, fazem o sujeito ter que lidar com a irreversibilidade da morte. Claro que é importante dizer que nenhum saber sobre a morte pode ser alcançado. Aliás, é esse o motivo da profunda angústia dos adultos frente à questão da morte. Ao pensarmos na irreversibilidade da morte, que é o destino inexorável de todo vivo, constitui-se, né, a grande questão que permeia a existência de todo sujeito, a vida de todo sujeito. Por isso, é tão importante que se considere tanto a infância quanto a adolescência, não só momentos cruciais da constituição subjetiva, mas também o lugar onde a transmissão geracional se apresenta de forma mais traumática. O que é traumático é justamente o encontro do sujeito com a linguagem, claro, mas com esses modos de se estar na linguagem, de se receber do outro, elementos significantes que vão marcar o sujeito fisicamente e subjetivamente. Até a próxima!